Graça e paz, prezados alunos, sejam muito bem-vindos à disciplina de Paracletologia. Eu sou o professor Fabrício Cardoso e também tutor do curso Bacharel em Teologia que você está fazendo. Espero que você esteja gostando do curso, que os conteúdos estejam abençoando e edificando a sua vida espiritual. Nessa disciplina, trataremos de um assunto de extrema relevância para todo cristão e principalmente todos os ministros do Evangelho, como também pastores e teólogos. É uma disciplina que irá esclarecer muitas circunstâncias doutrinárias sobre muitos casos que nós vemos aí fora e que com certeza você já se deparou com algum dele, ou dentro do seu ministério, da sua congregação, ou você já ouviu falar alguma situação de uma pessoa que pensava de uma forma diferente. Estaremos nos atendo na base bíblica, né, com a evidência bíblica, pois esse é o nosso compromisso com as Sagradas Escrituras. Convido você para nos acompanhar com o nosso primeiro slide desta disciplina. Entendendo o que é o Espírito Santo. A palavra do grego parakletos, que quer dizer ajudador, advogado e consolador. A palavra grega que é utilizada para poder descrever o que é o Espírito Santo é o parakletos, do grego parakletos. E ela quer dizer ajudador, aquele que ajuda, consolador, que é um dos principais papéis do Espírito Santo, e advogado, que traz a ideia de defensor. Os conceitos sobre o Espírito Santo não são pregados em muitas situações por conta da falta de entendimento. E desde os tempos do apóstolo Paulo também era assim. Nós temos a evidência da situação de Atos capítulo 19, do versículo 1 ao 6, de quando Paulo chega a Éfeso e ele encontra ali alguns cristãos e ele questiona sobre o Espírito Santo. Pergunta se eles já tinham sido batizados pelo Espírito Santo. E aqueles homens, né, a igreja que estava ali, fala que não tinha sequer ouvido falar sobre o que era o Espírito Santo. Eles tinham recebido a mensagem, né, de João Batista, né, João Batista que veio para preparar o caminho, que anteveio o nosso Senhor Jesus, e que eles tinham sido batizados no batismo de João, no batismo nas águas, no batismo para arrependimento. E que eles não tinham sequer ouvido falar sobre a existência do Espírito Santo. Então, muito possivelmente, naquele tempo, naquele momento, a igreja em Éfeso, com a referência ali de Apolo, eles tinham recebido a mensagem de João Batista, né? Eles tinham ouvido falar sobre a vinda de Jesus, sobre a obra de Jesus, mas os aspectos finais, como por exemplo no que tinha acontecido em Pentecoste, que foi o derramar do Espírito Santo sobre as pessoas, e ali houve os sinais, o que caracterizou o evento de Pentecoste, né? Com a ação do Espírito Santo sobre aquelas pessoas, eles ainda não tinham ouvido falar. Ou seja, eles caminhavam como igreja, eles pregavam sobre Jesus, eles pregavam a palavra de Deus, eles estavam em um caminho, né, adequado, porém eles não tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo. Então é uma barreira até os dias de hoje, né? Foi para Paulo uma barreira por falta do conhecimento, do entendimento das pessoas acerca dos quesitos do Espírito Santo. E ainda é uma barreira até hoje,
eu tenho conhecimento de alguns colegas, né, inclusive professores, pastores, que conhecem o tema, que têm o seu posicionamento, têm um entendimento adequado sobre o tema, porém, por se tratar de um tema polêmico, vamos assim dizer, porque nós temos os posicionamentos ministeriais e muitos ministérios são conservadores, são igrejas centenárias, então às vezes até por eles participarem dessas igrejas, desses ministérios, eles não externam a sua visão, o seu posicionamento, a sua opinião, né? Ou trazem o conhecimento na essência bíblica sobre o que é o Espírito Santo, justamente porque falta um consentimento, falta uma visão, um entendimento maior sobre as pessoas acerca dessa temática. Então, um dos nossos principais objetivos nessa disciplina é fazer com que você conheça o máximo possível sobre a pessoa do Espírito Santo, o que é o Espírito Santo de Deus, as formas, as suas características, como ele age e qual a perspectiva dele para o cristão. Então, Paulo enfrentou esse desafio, não será diferente, não é diferente para nós. Então, nós precisamos examinar as Escrituras, ter o conhecimento aprofundado da palavra de Deus, para que nós possamos pregar aquilo que a Bíblia diz sobre o que é o Espírito Santo. Devemos conhecer a Deus e a Jesus e a quem ele enviou, e o Espírito Santo a quem o Pai enviaria. Eu gostaria que você me acompanhasse abrindo a sua Bíblia em João, capítulo de número 14, versículo de número 26, para que você possa acompanhar a leitura juntamente comigo. Se você está com a sua Bíblia aí próximo, abre ela, qualquer coisa dá uma pausazinha no vídeo, mas caso não, eu vou colocar o versículo na tela para que você acompanhe comigo a leitura. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Eu preciso tratar de um assunto muito importante aqui sobre você, acerca desse versículo, certo? Estamos trabalhando o contexto partindo pela ideia de que não nos aprofundamos no entendimento acerca do Espírito Santo por falta de entendimento. Então nós vamos mergulhar na Bíblia aqui agora, para que a gente entenda as características e o posicionamento sobre o que é o Espírito Santo. Então, o primeiro ponto que nós vimos aí nesse versículo de João 14, 26, ele está aqui relacionando a figura da Santíssima Trindade, né? Ele está relacionando a visão do Pai, ele fala sobre o Pai, aqui são palavras de Jesus, e ele fala sobre o Espírito Santo, que é o Consolador. Então ele diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, ou seja, ele conforma aqui que o Espírito Santo é o Paracleto, é o Consolador, é o Ajudador, que o Pai enviará em meu nome. Ou seja, Jesus ele estava em terra, né, encarnado naquele momento, falando para os discípulos sobre o final da sua obra e que Deus Pai Todo-Poderoso, né, ali tem a figura do Filho, ele, o Deus Pai, enviaria o Paracletos, enviaria o Espírito Santo, o Consolador. Para quê? Para que eles tivessem orientação. Eles quem? Os discípulos, a Igreja de Cristo na Terra. O corpo de Cristo. Então, eu e você, nós não ficamos órfãos, não ficamos sem orientação, sem condução, sem inspiração, sem direção, sem ajuda, sem ter que nos defenda, sem ter que nos direcione. Nós temos o Paracleto de Deus, o Consolador, o orientador, o defensor, que é o Espírito Santo. E ele vai dizer aqui um dos papéis e funções do Espírito Santo, que é nos fazer lembrar
de tudo quanto Jesus, né? Ele está falando aqui para os discípulos. Então, o Consolador, o Paracleto, vai fazer lembrar tudo aquilo que eu disse para vocês. Nesse momento, Jesus não está isentando eles acerca de examinar as Escrituras, de estudar as Escrituras, de permanecer nas Escrituras. Mas a segurança de que eles, assim como eles tiveram a presença física de Jesus, eles teriam dentro dele a presença do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele nos conduz. O Espírito Santo, né, ele trabalha em nosso coração e nossa mente, servindo como um batedor, servindo como um bloqueio às vezes, para que a gente não entre no caminho errado. O Espírito Santo, ele tem uma experiência individual com a sua igreja, com aqueles que possuem a presença de Deus, que são morada do Espírito Santo, de quando você está diante de uma circunstância, de uma situação, onde você precisa tomar uma decisão, onde talvez você esteja sendo conduzido ou influenciado ao erro. Então, o Espírito Santo, ele sempre vem sobre nós, trabalhando em nossa mente e nosso coração, para nos ajudar, para fazer com que a gente não erre, com que a gente não peque. Nesses textos, nós temos a evidência das três pessoas da Trindade Santa, conforme está escrito em 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 7. Acompanhe comigo a leitura. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. 1 João 5,7. Porque três testificam no céu. Então, são três pessoas. O Pai, Deus Todo-Poderoso, o Elohim, Deus Criador. A Palavra, que é o Verbo, que é representado por Jesus. E o Espírito Santo, que é o agente de atuação do poder e da força de Deus na terra e sobre os homens. E esses três são um. Então, são três pessoas, são três figuras, três personalidades. E os três constituem em um. Não são três deuses diferentes. Todos são um. Porém, eles são divididos em três ações: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, partindo pelo princípio, para que nós precisamos ter uma base de entendimento para conhecer as características do Espírito Santo, primeiro, eu preciso reconhecer que existe uma certa limitação intelectual e do conhecimento da profundidade bíblica na maioria das pessoas e dos cristãos acerca do papel do Espírito Santo, porque é muito fácil as pessoas entenderem a figura de um Deus uno. Ah, não existe Deus. Ah, tá bom, eu concordo que existe um Deus, um Criador. Mas quando nós vamos para o entendimento de que Deus, ele é um ser trino, em três figuras, em três fases, porém, os três constituem um único Deus e que não são três deuses diferentes, há um certo conflito. Há aqueles que são unitaristas, aqueles que acreditam que existe somente um Deus e que Jesus é diferente, que o Espírito Santo é diferente, aqueles que acreditam que o Espírito Santo é somente uma força, uma energia do poder de Deus, aqueles que negam a figura de Jesus Cristo como Deus, como um ser divino, mas nós precisamos partir pelo princípio de que a Santíssima Trindade, ela é reconhecida pela evidência bíblica e que acontece da forma como que a Bíblia orienta, que existe um Deus Pai, um Deus Todo-Poderoso, um Deus Criador,
um Deus que, através do seu Espírito, que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, é Deus em forma de Espírito, que desde quando há registro na história, ele atuou conforme o seu propósito, através da vida de algumas pessoas, e que para o cumprimento do seu propósito, Deus ele se fez carne e habitou entre nós, através da figura do seu Filho Jesus Cristo, que foi entregue por nós, por conta dos nossos pecados, né? O Cordeiro de Deus, que foi entregue, sendo a ponte, sendo o caminho para chegarmos a Deus, e que através do sacrifício de Jesus Cristo, do Deus Filho, ele permitiu que o Espírito de Deus habitasse em nós. Então, esse texto que nós lemos aqui, ele vai informar de que a Trindade Santa testifica no céu o Pai, o Deus Criador, certo? O Filho que está à sua destra, à sua direita. A gente sabe que essa questão da sua destra não é só posicionamento geográfico da minha direita, da sua direita, mas de determinação de poder. Então, a Bíblia diz que Deus exaltou Jesus, certo? Né? Exaltou sobremaneira e lhe deu todo o poder. Então, existe o Deus Pai, Criador, Deus Filho, Jesus, que está à direita de Deus, que é a palavra, que é o verbo, e Deus Espírito Santo, certo? Onde que Deus está nesse momento? Deus está no céu, Jesus está à sua direita, à sua destra. E o Espírito Santo, que foi derramado, o Espírito e do Espírito, foi derramado sobre nós. Então, todo aquele que crê, que confessa, que acredita, ele recebe o Espírito Santo, ele recebe uma porção, uma parte da divindade de Deus que habita dentro dele, que é o Consolador. Este Consolador que é o nosso advogado, ajudador e é o nosso Consolador. É quem nos orienta, nos guia, quem nos inspira, quem nos conduz. Se não fosse a graça e a misericórdia de Jesus, nada aconteceria de bom sobre as nossas vidas. Nenhum bem nós podemos fazer mediante a nossa natureza, a nossa carnalidade. Se fazemos algum bem, é porque há uma porção de Deus em nós. Há algo do Espírito Santo em nós que nos conduz ao caminho correto, que nos faz lembrar tudo aquilo que nós necessitamos. E essas lembranças, elas acontecem não de maneira mágica, mas sim através da ação do Espírito Santo, que tem um poder de convencer o homem do juízo, do pecado e da justiça. Se nós temos o acesso ao conhecimento do Evangelho, da Palavra de Deus, o Espírito Santo que habita em nós, ele nos faz lembrar aquilo que é necessário. Então, eu espero que tenha ficado claro para você sobre o entendimento básico do Espírito Santo, da onde que vem o termo, a palavra Espírito Santo, né, que vem do grego parakletos, o que é ser o parakletos, a barreira que nós precisamos romper acerca do conhecimento do Espírito Santo, o entendimento da Santíssima Trindade, né, como Deus Pai, Deus Filho, e a ação do Espírito Santo sobre a vida do cristão. Vamos agora para o nosso próximo slide, certo? Para darmos continuidade ao nosso estudo. A dispensação do Espírito Santo. Lembrando aqui para você que essa perspectiva da dispensação do Espírito Santo não está correlacionada ao dispensacionalismo progressivo, mas sim que nós vivemos hoje no período da graça, e o grande marco de atuação dessa dispensação da graça é a atuação do Espírito Santo, certo? A dispensação do Espírito Santo. Quando Jesus chegou aos céus após a sua ascensão, enviou o Espírito Santo ao mundo para testificar, né,
e também para ficar conosco. Vamos agora ler a referência do versículo que está em Atos, capítulo 2, versículo 32 e 33. E diz assim: Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouves. Vamos lá, para que você tenha um entendimento. Aqui estava acontecendo Pentecoste, Atos 2, versículo 32 a 33. O apóstolo aqui está falando o seguinte: Deus ressuscitou a este Jesus. Eles conheceram sobre Jesus. Todos eles sabiam quem era Jesus. E ele diz assim: de sorte que, exaltado pela direita de Deus, ou seja, Deus exaltou Jesus. Pela sua direita, pela sua mão forte, que indica força. E tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Ou seja, Jesus tinha falado que eles não ficariam órfãos, que eles receberiam, né, o Consolador. Derramou isto agora que vós estão vendo. Então, as pessoas estavam ali confundindo aquela ação, aquela atuação, e talvez correlacionando como se aquilo fosse um tipo de infantilidade ou um tipo de embriaguez. Mas aí o apóstolo, ele chega e fala assim: ó, isso aí que você está vendo não é meninice. Lembra de Jesus? Lembra que vocês foram ministrados por Jesus? Jesus, ele morreu. Ele ressuscitou. Ele está lá no céu agora, à direita de Deus. Então Deus, com sua mão forte, com a sua destra, ele exaltou Jesus. E através do cumprimento do sacrifício de Jesus, e Deus o exaltando sobremaneira, deu a ele, né, o direito, a concessão de poder derramar sobre a terra, sobre as pessoas, parte de si, que é através do seu espírito que age sobre o homem. Então, o que vocês estão vendo aí agora não é uma obra carnal, não é algo biológico, não é uma reação química no corpo do ser humano, não é uma embriaguez. Isso é porção do Espírito Santo agindo sobre eles. Então, essa é a grande caracterização da dispensação do Espírito Santo. A manifestação dele sobre a vida do homem. E eu gostaria, neste momento agora, de evidenciar com você que Deus e Jesus operam através do Espírito Santo. Isso precisa ficar muito bem claro para você. Que a forma de Deus e Jesus operar hoje é através do Espírito Santo. Toda ação de Deus está submetida ao Espírito Santo. No Antigo Testamento, Deus operou conforme a sua vontade, mediante a força do seu poder e do seu Espírito, em pessoas selecionadas em situações pontuais. Jesus operou os sinais de prodígio, milagres, maravilhas, através do poder do Espírito Santo, conforme a condução dele. E uma porção desse Espírito paira sobre nós, ficou sobre nós. Então, Deus, Jesus, continuam com o seu mesmo propósito e objetivo da humanidade, porém a sua atuação hoje se dá através do poder do Espírito Santo que opera em nós, que opera em mim e em você. E eu queria aqui destacar o evento de Pentecoste. O evento de Pentecoste é o que marca o cumprimento da promessa. Joel fala sobre o derramamento do Espírito Santo. Lá em Joel 2:28, nós vamos ler esse versículo. Vou colocar para você aí na tela. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito. Preste atenção na conjugação. O
meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Nós estamos falando do profeta Joel, que viveu ali, para que você se situe, né? Um pouco após do período da morte do rei Acabe, por exemplo. Então, nós temos essa profecia de Joel quando ele estava falando de um evento futuro que não se tinha conhecimento até então, naquele momento, que houve o cumprimento, né, de Pentecoste, em Pentecoste, sobre esse versículo. Então, a promessa de Joel se cumpre no dia de Pentecoste, quando ele fala assim, que Deus derramará o seu Espírito. Então, ele foi o marco do Espírito Santo. O Espírito Santo, antes, ele estava direcionado e dedicado sobre aqueles que Deus escolhia, levantava e cumpria o seu propósito. Jesus, através da sua morte e ressurreição, quando ele retorna ao Pai, ele derrama em seguida o seu Espírito, o Espírito Santo, para que a gente não fique sem suporte, para que a igreja não ficasse sem suporte, sem consolo, sem defesa, sem ajuda. Então, esse versículo de Joel, né, ele fala sobre o que se cumpriu em Pentecoste, certo? Joel fala sobre o derramamento do Espírito Santo. Então, o Espírito foi derramado, né, em Pentecoste. Já Pedro fala sobre o derramamento do Espírito, que nós vamos conferir lá em Atos 2, versículo 16 e 17, que diz assim, ó: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, ou seja, ele confirma o que o profeta Joel tinha falado, né, lá no capítulo 2, versículo 28. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito, ó, a conjugação diferente. Em Joel 2 é o Espírito, aqui é do Espírito. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Ou seja, Pedro aqui ele fala sobre eventos futuros, sobre avivamentos. Nós temos aí vários relatos, como por exemplo o evento da Reforma Protestante, sobre grandes avivamentos que aconteceram na Inglaterra, grandes avivamentos de eventos missionários, como o movimento nos Estados Unidos, né, que destacou o início do pentecostalismo no mundo, a vinda desses ministérios, desses movimentos missionários sobre o Brasil, como por exemplo. Então, vários movimentos de avivamento que teve como característica a intensa ação do Espírito Santo. Então, quando Pedro ele fala aqui que será derramado do Espírito, que porções do Espírito Santo seriam derramadas em continuidade na história. Não ficou exclusiva sobre aquela geração, aquela característica da igreja primitiva. Ali marca o derramamento do Espírito. E Pedro ele fala sobre o que estaria por vir, que viria do Espírito. Pentecoste marca o nascimento da igreja cristã. Então, naquele momento, com a descida do Espírito Santo, marca o início da igreja cristã, que é ativada através da presença do Espírito Santo. E o significado de toda a carne, o que é que ele quer dizer com toda a carne? Porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha sobre pessoas seletas, sobre profetas, sobre sacerdotes. E com o derramamento que o Espírito veio, né, sobre a igreja, né? Então, essa atuação do poder de Deus, da ação de Deus sobre determinadas pessoas, não estava restrito a um propósito exclusivo que Deus tinha determinado. Então, aquela pessoa que tem o seu coração aberto, que com sua boca confessa, com seu coração, né,
ela crê e ela se submete à ação do Espírito Santo, né? Mediante essa ação, esse encontro com Deus, ela recebe o Espírito Santo. Então, a porção do Espírito Santo não está exclusivamente, não está dedicada única e exclusivamente àquelas pessoas selecionadas naquela linhagem de profetas e de sacerdote. Mas todo aquele que confessa a Cristo, que crê, ele pode receber dessa porção do Espírito e ter Deus habitando em você e ser usado por Deus. Não está limitado aos profetas, aos sacerdotes. Essas pessoas, sim, continuam, existem as suas atuações e elas continuam cumprindo o seu papel. Mas você que talvez não venha de uma linhagem profética ou do ministério, né, levítico sacerdote, né? Nós, gentios, nós podemos receber esta porção do Espírito Santo e o Espírito Santo sobre a nossa vida, habitando em nós. Se nós somos um ambiente, né, de santidade, de prostração diante de Deus, se nos arrependemos dos nossos pecados, o Espírito Santo, ele habita em nós, ele nos lava, ele nos purifica, ele nos ensina e nos conduz. Espero que esse entendimento tenha alcançado o seu coração, a sua mente, que você tenha entendido o papel do Espírito Santo, as questões da Trindade Santa, que nós estamos na dispensação do Espírito Santo e o evento de Pentecoste, principalmente correlacionando a diferença de derramar o Espírito e do Espírito. Derramar o Espírito é o evento de Pentecoste, que marca o início da igreja. E derramar do Espírito são porções do Espírito Santo, que seriam derramadas no decorrer da história até o último dia, e que vem sobre a Igreja de Cristo na Terra. A Igreja de Cristo na Terra, que é composta pelo conjunto de corpos. Nós somos corpos, somos templo, somos morada de Deus. O conjunto desses corpos formam a Igreja de Cristo, o qual ele se estabelece como o cabeça da igreja. Então, eu e você, nós somos templo, morada de Deus, habitação do Espírito Santo. E mediante a nossa crença e a nossa aceitação, ele vem sobre nós, habita em nós e nos purifica. Nossa disciplina estará dividida, né, estará fracionada, você terá, né, outras aulas em continuidade nessa disciplina até que nós possamos concluir todo o seu conteúdo. Então, essa aula aqui é uma aula só de introdução, é a aula 1, e você terá a próxima aula, a aula de número 2, para dar continuidade ao entendimento dessa disciplina. Que você continue nos acompanhando, né, em todo o prosseguimento da disciplina e que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração em nome de Jesus. Graça e paz.